Graça de Deus sobre sobre a sua vida, meu irmão. Efésios, capítulo 6, devocional de hoje, verso 11 e 12, que diz assim: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades e contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como foi dito no devocional de ontem, quando Paulo começa a falar para que nós venhamos nos revestir e nos fortalecer no Senhor e no seu poder, porque agora ele manda um chumbo grosso para nós. Agora ele começa a falar sobre quem e contra quem nós vamos lutar. E ele está dizendo que a gente não vai lutar contra os homens. A gente não vai lutar contra as pessoas. Muito embora a maior parte do tempo nós vivemos combatendo contra pessoas, mas nós temos mesmo que combater contra o que o Paulo diz aqui, e ele nos dá um alerta por várias vezes ao longo desse texto que ele vai encerrar lá na frente. Ele põe a necessidade de nós estarmos revestidos com toda a armadura de Deus, não é só com uma peça ou outra, mas ele diz para nós estarmos nos revestindo e colocando toda a armadura de Deus. Olha só já no verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele vai dar um monte de peças dessa armadura. Mas ele diz, você tem que se revestir de toda a armadura. Porque você não vai lutar nem contra a carne e nem contra o sangue. Mas a sua luta vai ser uma luta espiritual. Ele diz, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então tem coisas, irmãos, e muitas coisas, ou a maioria das coisas, nós não vamos combater neste mundo. Nós vamos combater no poder da oração, no mundo espiritual. E aí vai entrar realmente as armaduras, e vai entrar a armadura com todas as suas peças de defesa, peças de ataque, mas ele diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas a nossa luta é espiritual, e a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. E como é que eu e você tem lutado contra esse inimigo? Nós temos lutado com a força do nosso braço, com o meu achismo, com o meu logismo, ou nós vamos realmente lutar com toda a armadura de Deus? Você está munido dessa armadura? Você está com um capacete? Você está com o cinto da verdade? Com a couraça da justiça? Com qual armadura você está indo? Você está sem armadura? Então Paulo diz, se revista de toda a armadura, porque você vai precisar. Nós estamos em guerra, e a nossa guerra é contra o inferno. A nossa guerra é contra o diabo. Então, se você entende que você está nessa luta e que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, então você vai se manter firme e você vai colocar toda a armadura de Deus. E se você está lutando contra ser humano, se você está lutando contra alguém por ministério, você está equivocado. Se você está querendo a todo custo manter o seu ministério na força do seu braço, você está enganado. Se revista de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta é contra o diabo, é contra o inferno. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, plante mesmo essa palavra em nosso coração, que nós possamos entender que a nossa luta não é contra o meu irmão, não é contra o meu pastor, não é contra ninguém. A nossa luta é contra o inferno, é contra o diabo. Nos ajuda a entender isso e a combater isso, em nome de Jesus. Amém.